Amém. Mateus 13, Jesus, nos primeiros versículos, começa a contar uma parábola. Acho que todos nós conhecemos essa parábola, que é a parábola do semeador, mas nós não vamos nos atentar à parábola em si, mas sim na explicação em que Jesus dá referente a essa parábola. Então vamos lá para o verso 18 de Mateus 13, onde Jesus diz o seguinte: agora ouçam a explicação da parábola sobre o lavrador que saiu para semear. As sementes que caíram à beira do caminho representam os que ouvem a mensagem sobre o reino e não a entendem. Então o maligno vem e arranca a semente que foi lançada em seu coração. Aos que caíram no solo rochoso, representam aqueles que ouvem a mensagem e sem demora a recebem com alegria. Contudo, uma vez que não têm raízes profundas, não duram muito tempo. Assim que enfrentam problemas ou que são perseguidos por causa da mensagem, cedo desanimam. As que caíram entre os espinhos representam outros que ouvem a mensagem, mas logo ela é sufocada pelas preocupações dessa vida e pela sedução da riqueza, de modo que não produzem fruto. E as que caíram em solo fértil representam as que ouvem a mensagem, entendem e produzem uma colheita 30, 60 e até 100 vezes maior que a quantidade semeada. Agora deixa marcado esse texto e vá comigo lá para Tiago, capítulo 1, lá no finalzinho, depois de Hebreus. Tiago, capítulo 1, verso 23. Tiago 1, verso 23, diz o seguinte: porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se ao homem que contempla num espelho o seu rosto natural. Verso 24, pois a si mesmo se contempla e se retira, e para logo se esquece de como era a sua aparência. Senhor, nós te damos graças pela tua palavra, como nós cantamos aqui, o Senhor é bom, e o Senhor é aquilo que tudo que é oferecido também. Que o Senhor possa ser servido na nossa mesa hoje, possamos nos alimentar dessa mensagem da tua palavra e possamos sair daqui, ó Deus, de fato renovados, com coração alegre e satisfeitos no Senhor. Irmãos, eu gostaria de compartilhar a respeito as condições para que as sementes do reino floresçam em nossa vida. Com base nesses dois textos, Mateus 13 e Tiago, capítulo 1. Se nós analisarmos o verso 21 do capítulo 1 de Tiago, o apóstolo está dizendo que nós precisamos aceitar humildemente a palavra que nos foi implementada, que nos foi implantada no coração. Se nós fizermos um paralelo entre esses dois textos, nós vamos entender que as sementes do reino são as palavras que Deus despeja em nosso coração. Mas eu não sei você, eu já tive a sensação de sair de um culto, de sair de um estudo, de uma reunião, e logo após aquele momento eu já ter esquecido tudo aquilo que foi falado, pregado, ensinado ou ministrado. Não sei se você já teve essa experiência, mas eu já tive. Talvez não tão logo após sair da reunião, mas nos dias seguintes, aquele momento em que nós fomos servidos com a palavra de Deus, eu já tive momentos assim, mais do que eu gostaria de admitir, de que logo me esqueço daquilo que foi falado. E a primeira percepção que a gente traz diante desses dois textos é justamente essa, que aquilo que nos é ofertado pelo Senhor nessas reuniões em que nós nos encontramos, seja um culto, seja uma reunião, seja um estudo
seja até mesmo numa conversa informal, mas que nós estamos falando a respeito de algo de Deus, aquilo que nos é oferecido através desses mensageiros, desses irmãos que compartilham conosco, aquilo que está sendo entregue para nós são sementes do reino, são sementes da palavra de Deus, que estão sendo entregues ao nosso coração. E eu costumo entender isso como uma palavra que nos é dada como um caminho. Quando Deus compartilha conosco uma palavra, quando Deus nos dá, ou a gente compartilha aqui num culto ou qualquer outra reunião, o que Deus está ministrando para nós é um caminho. Porque o destino sempre será o Cristo formado em nós. Então, quando Deus lança uma profecia, quando Deus nos dá uma mensagem profética, uma exortação, um encorajamento, tudo isso que nos é ofertado é apenas um caminho do qual nós precisamos percorrer, para que então a gente chegue ao destino. E o destino é que no final daquela mensagem, daquela profecia, exortação ou encorajamento, é que Cristo tenha sido formado em nós, em alguma parte de nós, ou pelo menos uma característica do Cristo tenha sido formada em nós. O apóstolo Pedro, ele vai escrever na sua segunda carta, no capítulo 1, que Deus já nos deu tudo o que diz respeito a viver uma vida piedosa e santa. Agora, a grande verdade é que, quando a gente vem para o chão da vida aqui, para os nossos dias, é que não nos parece que Deus nos deu esse tudo. Não, ou se acreditamos que Deus nos deu esse tudo, nós não temos a percepção de provarmos dessa realidade, de que Deus nos deu tudo para viver uma vida plena, uma vida de piedade e uma vida santa. E qual a razão disso acontecer? Bom, eu conheço pouco da agricultura, muito pouco mesmo, mas pelo pouco que eu conheço da agricultura, eu sei que é impossível que uma semente cresça sem que as condições do solo e as condições do ambiente não estiverem propícios para que isso aconteça. Então, tanto o solo deve estar preparado, quanto as condições do ambiente precisam cooperar para que essa semente que foi semeada, ela cresça e produza fruto. E no texto que nós lemos, nós encontramos alguns ensinos que nos ajudam a entender por que das sementes que nos são semeadas do reino, muitas vezes elas não crescem em nós, elas não avançam, elas não nos transformam. Se nós entendermos que a palavra de Deus, ela sempre produz o seu resultado, como já disse o profeta, que ela não volta vazia, a gente entende que o problema não está na palavra, não está naquilo que é pregado, não está naquilo que é ensinado como palavra de Deus, porque muitas vezes a gente tem pregações que não são palavra de Deus. Mas se a pregação ela é bíblica, se a pregação ela é a palavra de Deus, então o problema não está na semente. O problema então pode estar muitas vezes no solo ou nas condições para que essa semente floresça. Aqui em Mateus, nós encontramos ensinos que nos faz perceber por que a semente ela não cresce. Por que a gente, como diz Tiago, nós contemplamos a palavra, mas nós não a praticamos, então nós esquecemos. É como contemplar um reflexo, mas logo se esquece daquele reflexo. E sendo um pouco pragmático hoje, eu não vou fugir do que o próprio texto fala. No verso 21, por exemplo, de Mateus 13, ele fala que um dos impedimentos para que a semente não floresça é a falta de raiz. E aí, o que nos fala, o que nos remete à raiz? Raiz nos remete a algo que é maduro, algo que é profundo. Jesus nos mostra que ter raízes é ser alguém firme. E ter raiz está intimamente ligado com a maneira com que nós lidamos com problemas e com perseguição. Então, voltando aqui para o texto de Mateus 13, quando ele cita esse problema no verso 21, ele fala: os que enfrentam problemas ou são perseguidos por causa da mensagem, cedo desanimam.
Então ele fala de uma característica de alguém que foi semeado a mensagem, mas que caiu num solo do qual não produziu raízes. E por que não produziu raízes? Porque não soube lidar com os problemas e com a perseguição. Em outras palavras, com o sofrimento, que nós já compartilhamos aqui algumas semanas atrás. E eu constantemente tenho falado sobre essa questão de sofrimento, constantemente tenho falado sobre maturidade, como também tenho tentado a cada dia ser alguém mais maduro diante de problemas que se apresentam na nossa vida. E isso é uma tarefa árdua. O apóstolo Tiago, na carta, ele vai mencionar que a nossa fé, ela precisa ser provada, para que então a perseverança cresça. E quando a fé é provada, a gente passa por essa provação, e a perseverança cresce, quando isso ocorre, esse processo ocorre, verso 3 e 4 do capítulo 1, ele vai falar que nós somos maduros e completos, sem que nada nos falte. Então, o primeiro problema que nos faz com que a semente não floresça em nós, é a maneira como nós lidamos com o sofrimento. Se nós não passamos pelo sofrimento com alegria, com sabedoria, a palavra que nos foi implantada não cresce, não cria raízes. E se não cria raízes, nós não nos tornamos maduros, completos. Então, falta-nos raízes. Falta-nos raízes porque nos falta a sabedoria para absorver o sofrimento e lidar com esse sofrimento de maneira adequada, da maneira de Deus, logicamente. O segundo ponto que a gente olha para esse texto está no verso 19, em Mateus 13. Jesus ele fala que há um tipo de solo onde a semente cai e porque não houve entendimento, essa semente não cresce, essa semente logo morre. Então Jesus menciona que tem gente que ouve a mensagem e não entende. Agora, isso parece abstrato para nós. Como que alguém vai ouvir a mensagem e não entender? O apóstolo Paulo ele vai explicar isso lá em Efésios capítulo 4, verso 18. Onde ele vai falar que ele está exortando aqueles irmãos da igreja de Éfeso a não retornarem a uma vida anteriormente gentia. E nesse verso 18 ele fala que a falta de entendimento é porque a mente está obscurecida. Então, se nós fizermos uma correlação com esse texto de Mateus, a falta de entendimento nada mais é do que uma mente obscurecida. E aí o apóstolo Paulo, lá em Efésios 4, vai dizer que essa mente obscurecida é justamente por querer viver uma vida alheia, paralela à vida de Deus. Ou seja, uma mente que não entende nada mais é do que um coração endurecido. Um coração que é obscurecido, uma mente obscurecida, um coração que não deseja obedecer às Escrituras, mas viver uma vida paralela, uma vida alheia à vida de Deus. Pessoas que elevam seus desejos menos nobres aos desejos mais nobres do reino. Desejos gerados por essa semente do reino, que é incorruptível. Pessoas que escolhem caminhar uma vida paralela. Billy Graham, ele tem uma frase muito interessante, que ele fala o seguinte, que nós não precisamos nos preocupar com as partes da Bíblia que nós não entendemos, mas que nós deveríamos ficar preocupados com as que nós entendemos e não obedecemos. Então Paulo, em Efésios, ele faz essa correlação entre obediência e entendimento. E ele fala que uma mente obscurecida é justamente uma mente que não quer obedecer às Escrituras. E uma mente que tem luz sobre os seus pensamentos é uma mente que escolhe, que decide, que ouve e obedece, absorve essa semente e obedece ao que a semente nos ensina, nos ordena. No verso seguinte de Efésios 4:18, Paulo ele vai mencionar uma série de condutas
que todos que foram ensinados sobre Cristo devem adotar. Então ele vai falar: quem rouba não rouba mais, quem mente não minta mais. Então ele vai falar sobre uma série de condutas de alguém que tem luz sobre o seu pensamento, só que essa luz vai ser revelada num estilo de vida obediente. Então, a semente que logo morre para um coração endurecido, para aquele que não entende, é a semente onde cai sobre um coração endurecido. A terceira coisa que Jesus menciona sobre as condições do solo aqui, está no verso 22. Preocupações da vida e seduções pelas riquezas. Então Jesus menciona que a terceira condição que impede que as sementes do reino cresçam em nós é a ansiedade e a sedução pelas riquezas. Jesus, já lá em Mateus capítulo 6, ele vai mencionar que nós não devemos andar ansiosos por coisa alguma. E Paulo, mais tarde, vai falar para Timóteo, seu discípulo, lá na sua primeira carta, no capítulo 6, que aqueles que querem ficar ricos caem em tentação. Então Jesus fala que a terceira condição que nos impede de que a semente do reino floresça na nossa vida é que a gente sempre está ansioso, anda ansioso, e quando não anda ansioso, anda seduzido pelas riquezas dessa terra. E vale ressaltar aqui que nós não estamos falando de um desejo legítimo de ter uma vida melhor, de buscar, de lutar por isso, estudar, mas sim de um desejo que está acima do desejo de Deus. Um desejo pelas riquezas, um desejo pela ansiedade da vida, que se sobrepõe ao desejo pelo reino. Um desejo que se sobrepõe a tal ponto que acaba determinando as nossas escolhas, determinando até mesmo as nossas carreiras. Não fazemos aquilo pelo qual fomos vocacionados, mas por aquilo que dá mais riqueza. Não fazemos aquilo pelo qual Deus nos chamou, mas sim por aquilo que vai contribuir para proporcionar uma vida melhor para mim. E aí acabamos transformando esse desejo em algo que deve ser buscado, percorrido, ao ponto que se nós não buscarmos, não nos dará significado, não nos dá relevância, não nos dá redenção, virtudes que são encontradas essas somente na cruz. É sobre isso que Jesus está falando, essa sedução que sobrepõe tudo isso, que ao invés de encontrarmos o significado, relevância e redenção na cruz, tentamos encontrar isso nas riquezas e na ansiedade da vida. E quais são então os agrotóxicos para tratar esses problemas? A falta de raízes nada mais é do que, como eu falei, suportar as aflições com alegria. É o que Paulo escreve aos Filipenses. Tudo posso naquele que me fortalece. E ele escreve isso passando escassez ou passando fartura. O agrotóxico para tratarmos a falta de entendimento nada mais é do que humildade. A gente precisa ter humildade suficiente para ouvir a Deus, ou então para ler o que o princípio bíblico nos ensina e obedecer logo de cara. Não precisamos ouvir uma profecia, não precisamos ouvir algo na nossa mente, sentir uma emoção. Se lermos e aquilo já está claro na Escritura, obedecemos. E isso requer de nós humildade. Um coração duro é aquele senso oculto de independência de Deus. Porque o salmista vai dizer que perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e contrito. E o agrotóxico para a busca pela riqueza é o contentamento. É o que Paulo falou: eu sei estar contente em toda e qualquer situação. É ter satisfação, é saber viver a vida com pouco ou com muito, e fazer as suas escolhas em Deus e não pelo oportunismo.
Então, no que se refere ao solo, nós podemos dizer que todas essas condições têm a ver conosco, com o nosso coração. Tem a ver com a nossa visão de mundo, a nossa forma de pensar, referente a um aspecto interno dentro de nós. É algo que deve ser avaliado individualmente por cada um de nós. Agora, não basta, como eu disse no início, somente o solo estar preparado. Nós precisamos também que as condições do ambiente estejam também propícias para que a semente floresça. E esse ambiente tem a ver com quem faz parte da nossa jornada. Esse ambiente tem a ver com quem está junto conosco na caminhada. Esse ambiente tem a ver com gente que senta na nossa mesa, com qual frequência essas pessoas e que tipo de gente senta à nossa mesa. Então, com base em Tiago agora, quais são o ambiente, quais são as condições do ambiente para que a semente floresça? Tiago capítulo 1, verso 25. Primeiro, o ambiente onde a semente floresce, um ambiente propício, é onde aqueles que estão à mesa estão observando, perseverando e praticando o Evangelho. Então, quem faz parte da minha mesa tem essa condição? Quem faz parte da minha mesa observa, persevera, pratica o Evangelho? Eu gosto de um exemplo que o Ed René deu uma vez sobre pecado. Eu não acredito no pecado social, que o homem é fruto do pecado de todos ali, que é fruto, creio que o pecado já está no homem, todo mundo, como diz o nosso apóstolo Cleito, não presta, né? Então todo mundo não presta, não, eu creio nisso. Mas ele dá um exemplo interessante que é o seguinte: uma coisa é um corintiano sozinho, torcendo lá na sua casa. Outra coisa é um corintiano no meio do bando de louco. Muda completamente. Então, se a gente pegar como referência esse exemplo, é a mesma coisa para nós. Uma coisa é nós sermos cristãos sozinhos. Outra coisa é a gente estar rodeado de gente que está observando, perseverando e praticando o Evangelho. As sementes vão florescer também. Vai adubar, vai regar, vai contribuir para que ela floresça. Então aqui eu menciono os que estão na mesa, porque na verdade, como bem pontuou Paul Turner, ele fala o seguinte, que existem duas coisas que nós não conseguimos fazer sozinhos, que é casar e ser crente. Então quem faz parte da mesa? Porque é na mesa que podemos observar as Escrituras, é na mesa que podemos ser encorajados a perseverar nas Escrituras, e é na mesa que somos exortados a praticar as Escrituras. Somos consolados, somos encorajados, somos exortados a observar e praticar o Evangelho. Fora da mesa, a tendência é a gente cair no que Salomão disse lá em Provérbios 18. Aquele que anda sozinho procura apenas o seu próprio interesse. Então, certa vez uma pessoa me disse, né, que ele não queria mais participar da igreja, já faz alguns anos já. Era alguém que caminhava junto conosco já há algum tempo já, e ele falou: olha, para mim não precisa mais ir na igreja, eu posso ser crente lá na minha casa. Eu falei: tá bom. Eu falei: na hora que a sua esposa te confrontar, o que será que vai virar, hein? Porque se ela já fala para você trabalhar, já dá pau, e na hora que ela te falar alguma coisa da Escritura mesmo? Será que você vai submeter? Na hora que o teu filho apontar o dedo na tua cara, tua filha apontar o dedo na tua cara e te exortar, te confrontar com o Evangelho, o que você vai dizer? Você vai submeter? Ou você vai sair pela tangente? Então não há como a gente ser cristão sozinhos. Nós precisamos de gente que sente a nossa mesa, observe as Escrituras, perseverem, nos exortem a perseverar e nos ajudem também na prática desse Evangelho. A segunda coisa que a gente encontra aqui em Tiago está no verso 26 e 27. A segunda condição para que a semente floresça: os que estão na mesa cuidam uns dos outros.
Aqui no verso 26, nós entramos no que o pastor Levi falou semana passada, sobre ter esse respeito na hora da confissão uns aos outros, de abrir uns aos outros coisas, de abrirmos o coração, de nós confiarmos uns nos outros para abrir o nosso coração. E no verso 27 ele fala desse cuidado dos menos favorecidos. Então, um ambiente propício para que essa semente floresça é um ambiente onde nós temos a segurança que nós seremos guardados e ao mesmo tempo cuidados. Estamos sendo cuidados e ao mesmo tempo também iremos cuidar. Temos a consciência de que algumas coisas que são abertas a nós devem ser guardadas. Então precisamos desse ambiente de segurança, daquele que está ouvindo aquilo que está sendo aberto. E também precisamos desse ambiente onde nós olhamos para a vida de cada um de nós aqui e cuidamos, seja esse cuidado emocional, espiritual e até mesmo físico. No verso 27, Tiago vai apontar um ambiente que favorece as sementes do reino crescendo, é um ambiente onde os clamores dos menos favorecidos estão sendo ouvidos. E ele ainda vai dizer que a religião pura e verdadeira é justamente essa, de ouvir o clamor dos menos incapazes, dos menos capazes, aliás. Ou seja, quem tem põe, quem não tem tira. Cada um dentro da proporcionalidade do que Deus esteja lhe abençoando, logicamente. Esse cuidado é um cuidado físico, emocional e também espiritual. A igreja deveria ser o porto seguro. A comunidade, a mesa, deveria ser o porto seguro onde Cristo ali, na hora da celebração, da conversa, do estudo, do ensino, supre, como nós cantamos aqui, Ele oferece aquilo que Ele realmente é, supre tudo aquilo que nós precisamos. Amém, irmãos? Então a mesa, apesar de ser um pouco utópico, tem que ser esse lugar de provisão emocional, espiritual e até mesmo físico, se for necessário. A terceira questão que nós encontramos também no verso 27 de Tiago, capítulo 1, é que os que estão à mesa não se corrompem. Então um ambiente onde a semente floresce é onde aqueles que estão na mesa estão a todo momento abandonando, negando a si mesmo, negando o mundo, não se corrompendo pelo mundo. Quando Tiago menciona aqui a corrupção do mundo, ele fala a respeito da maneira como nós enxergamos as coisas. No capítulo 4, ele vai dizer que o amor ao mundo, quem tem o amor ao mundo, constitui-se um inimigo de Deus. E o apóstolo João nos dá uma visão mais ampliada do que seria essa corrupção do mundo. Abra comigo a sua Bíblia lá, na segunda carta de João, nós lemos esse texto. Aliás, primeira carta, capítulo 2, verso 16. Olha o que João escreve. Porque o mundo oferece apenas o desejo intenso por prazer físico, o desejo intenso por tudo que vemos e o orgulho de nossas realizações e bens. Isso não provém do Pai, mas do mundo. Então, ou seja, a corrupção do mundo é justamente o desejo intenso por prazer, o desejo intenso por querer comprar, conquistar tudo que a gente vê e o orgulho pelas nossas realizações e pelos nossos bens. Mas se orgulhar do que a gente faz é errado? Num contexto bíblico, sim. Porque lembre-se das palavras de Jesus: você nada tem se do alto não for te dado. Então a terceira condição que a gente encontra aqui para que a semente floresça é quando a gente está rodeado de pessoas assim, que a todo momento estão negando a si mesmo,
porque não querem o desejo intenso por prazer físico. Estão negando o mundo, porque não se movem, a sua vida não é regida pelas conquistas. E como nós cantamos aqui, sempre estão sendo atraídos para a cruz de Cristo. Sempre estão atraídos, porque não se contenta, não se alegra, não se orgulha nas suas realizações e no que possui. E por fim, a quarta condição que nós encontramos para que a semente floresça é onde há um ambiente de misericórdia. Tiago capítulo 2, verso 12. Falai de tal maneira, e de tal maneira procedei, como aqueles que hão de ser julgados pela liberdade. É o 12 mesmo? Eu acho que eu errei o texto aqui, irmãos. Verso 13, na verdade. Porque o juízo é sem misericórdia para com aquele que não usou de misericórdia. A misericórdia triunfa sobre o juízo. Então só tem misericórdia quem recebeu muita misericórdia. É o que acontece no episódio da mulher do vaso de alabastro, que derrama ali o seu perfume, chora aos pés de Jesus. Os discípulos condenam aquela mulher e Jesus fala: a quem muito foi perdoado, muito é grato. Então se a gente ler os versos aqui de 1 a 10 de Tiago, capítulo 2, nós veremos que um ambiente de misericórdia é fruto de uma convivência sem favoritismos. Aquelas pessoas, elas faziam favoritismo com o tipo de condição que as pessoas que entravam ali naquela comunidade. Aí Tiago exorta essa igreja. Um ambiente de misericórdia onde todos são tratados com a mesma honra. Outra igreja que eu participava, eu tinha um sério problema com isso. Porque uma vez que você é reconhecido, né, pela sua vocação ali pastoral, as pessoas começam voluntariamente, ou talvez seja um desejo até inconsciente, querer honrar o pastor. E eu tinha um sério problema com alguém que honrava a liderança, mas não honrava os seus pares. Uma vez eu preguei fiz uma pregação lá, que foi a pregação da demissão. E foi mesmo. Foi a partir dessa pregação. E eu falava para os jovens lá que eles estavam completamente errados e pecando contra Deus, porque honravam mais os seus líderes do que os seus pais. Então eu tenho um sério problema com isso. Porque um ambiente onde a semente floresce é onde todos são tratados com a mesma honra, com o mesmo perdão, com a mesma misericórdia. Onde todos se enxergam na mesma luz. Enxergam as suas misérias e enxergam também as suas virtudes. Não há favoritos. Tinha um profeta lá que falava: eu sou o favorito de Deus. Eu tinha um sério problema com isso. Não conseguia ouvi-lo pregar por causa disso. Porque Deus não tem favoritos. E foi depois de andar muitos anos com o Senhor, que Paulo, ele vai bater no peito e vai se referir a si mesmo, não como o principal dos santos, mas como o principal dos pecadores. Quando ele era religioso, ele se via como o principal dos santos, a ponto de perseguir a igreja. Mas quando ele se enxergou na luz de Deus, se viu como o principal dos pecadores. E foi por isso que ele se torna o apóstolo dos gentios, porque recebeu muita misericórdia, quer também dar muita misericórdia. Somente quem se enxerga como um mendigo tem o potencial, tem o poder de ter a misericórdia de outro mendigo. Não é ter uma visão pessimista de si, né? Mas é ter uma visão de si mesmo à luz de Deus. Então, aqueles que estão à mesa contigo, estão se enxergando como miseráveis?
Aqueles que estão à mesa contigo são mendigos favorecidos por Deus? Eu conheci no passado uma pessoa que a gente até gostava dele, até gostava da amizade, mas sempre, em todo momento, ele se colocava como alguém superior. Era impossível ter uma conversa com ele sem sair dessa conversa pesado. Sim, isso gerava um ambiente pesado, um incômodo ali na relação. Quase sempre a gente não conseguia ter uma conversa profunda com ele. Por quê? O ambiente, a mesa. Isso impede da semente do reino não florescer. E o último ponto, havia esquecido aqui, que é o verso 24 de Tiago 2. Verificais que uma pessoa é justificada por obras e não por fé somente. Tiago, ele está falando aqui das obras que são resultados da fé. Então, o ambiente onde a semente cresce, floresce, é um ambiente onde há entrega e não somente consumo. E isso tem a ver com o sacerdócio de todos os santos, um dos pontos principais da reforma protestante, onde todos nós somos sacerdotes, onde nós fomos salvos por Cristo para exercermos a nossa influência no mundo, sermos sacerdotes, ministrarmos Cristo ao mundo. Então engana-se de uma forma profunda quem imagina que a graça é um salvo-conduto para acomodação. Tiago aponta exatamente o contrário disso, e menciona que a fé, ela é evidenciada por aquilo que nós fazemos. As sementes do reino só podem florescer em um ambiente onde há cultivo, onde tem gente trabalhando, onde tem gente suando, onde tem gente se esforçando. A graça não nos livra da nossa entrega diária, de deixar de ser apenas um consumista do reino, um parasita de Deus. Pelo contrário, a graça nos torna ministros. Apocalipse capítulo 1, verso 5, fala que Jesus nos fez com seu sangue um reino de sacerdotes. Paulo fala que um planta, outro rega, mas o crescimento vem do Senhor. Veja, o crescimento vem do Senhor, mas isso não nos isenta de plantar e de regar, do esforço, do trabalho, de se entregar. Então, um ambiente que é propício para florescer é um ambiente comunitário onde há observância, perseverança e prática do Evangelho. Onde há um ambiente de cuidado, e esse cuidado é emocional, espiritual e, em alguns casos, físico. Um ambiente onde as sementes florescem é um ambiente onde é livre da corrupção do mundo, onde os desejos elevados pelo reino estão acima dos desejos menos nobres da terra. E um ambiente de misericórdia, onde cada um de nós tem a consciência de si à luz do Evangelho. Um ambiente de entrega, um ambiente de esforço. Então, irmãos, isso nos dá o caminho para sempre avaliarmos o contexto em que nós estamos inseridos. Porque, se ambientes assim podem cooperar para que as sementes do reino florescem, o contrário também é verdadeiro. Ambientes que não contenham essas características podem também sufocar as sementes do reino. Que o Senhor nos dê graça para que o solo do nosso coração seja um solo, como nós lemos lá em Mateus 13, propício para que a semente cresça, crie raízes e floresça, mas que também nos dê graça para construirmos um ambiente assim ao redor da nossa mesa, com pessoas que também desejam isso. Há um texto que diz, acho que é 2 Timóteo, ele vai falar
para a gente se unir com pessoas santas, que desejam ser santos também. Acho que é 2 Timóteo 2:22, não me lembro. E é com isso que eu quero encerrar. Eu acho que eu estou ficando velho. Fiz aniversário esses dias, né? Eu olho assim para trás, eu vejo como eu era, como eu estou, e falo, e me imagino assim, puxa, como eu mudei. E eu não quero gastar os meus dias com aquilo que não seja mais profundo e relevante para mim, para minha casa. Relações que sufocam ao invés de adubar. Não tenho mais ânimo para isso. Eu quero relações profundas. Eu não tenho mais esforço para relações superficiais. Tenho mais ânimo para isso. Eu quero sentar, eu quero conversar, eu quero me alimentar daquela conversa, eu quero sair daquela conversa nutrido. Sabe de uma coisa, irmãos? Que bom que eu tenho encontrado isso aqui. O ambiente, nós conversava com o Levi ontem, né? Como o nosso ambiente, nossa cultura mudou. Que bom que nós temos encontrado gente que quer florescer. Gente que é pecadora, que gente que não presta também. Mas gente que tem o desejo de conhecer a Deus, ser parecido com Cristo. Que a gente possa analisar as condições do nosso coração nesses dias e analisar as relações que estão favorecendo ou impedindo para que as sementes do reino floresçam em nós. Amém? Feche seus olhos.